Bem-vindo aos Europeus. Na fase mais tensa das negociações entre a Grécia e credores, viajamos até Atenas para investigar um programa da Comissão Europeia que está a ser criticado por não estar a contrariar os números do desemprego jovem. Em Lisboa, acompanhamos Carlos Moedas na primeira visita oficial que fez ao Parlamento, onde discutiu com o Governo e deputados como pode a inovação promover o crescimento económico. Finalmente, em Bruxelas, fizemos um frente a frente com Paulo Rangel. O eurodeputado admite ter havido excesso de austeridade em Portugal, mas garante que o país está melhor. Para já vamos até Atenas. Com a Grécia no limiar da bancarrota, a União Europeia tem procurado contrariar os níveis de desemprego no país, mas há um programa que promove estágios a jovens desempregados que está a levantar fortes críticas. Muitos defendem que a iniciativa fomenta o trabalho gratuito e que não resulta em contratações. O conceito do programa é em tudo idêntico à Garantia Jovem, atualmente em aplicação em Portugal. Aqui na Grécia chama-se Voucher, a iniciativa que oferece a jovens desempregados um mês de formação e até 5 meses de estágio numa empresa. I am an English teacher, that's what I have studied. I fulfilled the first stage of the internship, but I'm still waiting because, again, with the training centers, we have delays with our payments. So you're working for free? Yes. O programa define outras regras. Para o período de formação de meio ano está prevista uma remuneração entre os 2.500 e os 2.700 euros. Mar é mais uma das estagiárias a exigir mudanças no projeto. We have many delays with the payments. Also, we want to change the conditions that we're working under because we still are unemployed and we want full insurance, pension credits. With this program, we're still unemployed. Nothing changes. Impulsionada há 3 anos pela Comissão Europeia, a iniciativa fez parte de um pacote comunitário destinado aos 8 Estados-membros com as taxas de desemprego jovem mais elevadas. Para a Grécia foram canalizados 571 milhões de euros para fomentar o emprego, a formação e ο empreendedorismo jovem. Υπάρχει ένα σημαντικό ποσό το οποίο λαμβάνουν όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως ωφελούμενοι και υπάρχει και ένα ποσό το οποίο λαμβάνουμε εμείς για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και για την κατάρτιση και για τη σύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις. Este grupo privado de educação é um dos centros nacionais financiados para a implementação do programa. Só esta empresa dá formação a 33 mil jovens em toda a Grécia, a maior parte integrada no programa dos vouchers. Centros como este e as empresas que recebem os estagiários têm sido apontados como os grandes beneficiados com o projeto. Recebem fundos comunitários e trabalho gratuito. It is true, this is what we found, but I want to caution here. I cannot blame the private sector for doing that. I think we, as a government, need to set the proper institutional framework, the targets and the programs that need to be implemented. A direção do centro não adianta quantos jovens foram colocados no mercado de trabalho, mas garante que 15% dos formandos foram contratados quando a iniciativa foi implementada e continua otimista. Πιστεύω όμως ότι ένα σημαντικό κομμάτι θα προσληφθεί από τις επιχειρήσεις που ήδη κάνουν την πρακτική τους άσκηση. They do not stay at their jobs because at the companies they deal with us as interns, so it's for just a period of time. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι λόγω της κρίσης υπάρχει θέμα με τις επιχειρήσεις για να κάνουν τα παιδιά τους, για να τους προσλάβουν στη συνέχεια. I feel outraged, I must say, although optimistic because this government has stated that it's going to do different things because these programs are running from the policy of the previous government, and this minister has said that the voucher programs, for example, are going to stop. Ending is not the right word. We are trying to reprogram, to redesign these activities so that the effectiveness of the programming increases a lot, and gear this type of programming and the education that individuals receive in areas and in sectors of the economy that have the potential to grow. Os vouchers tinham um público-alvo de cerca de 45 mil jovens até aos 29 anos. Até 2014, o programa recebeu cerca de 125 mil candidaturas, mais do triplo do que estava programado.
A Grécia, à parte de Espanha, permanece com a mais alta taxa de desemprego jovem da União. Mais de 50% dos gregos com menos de 25 anos estão desempregados. João Nuno Assunção e Carlos Aranha, a SIC, em Atenas. Carlos Moedas fez esta semana a primeira visita à Assembleia da República enquanto Comissário Europeu, ao lado do Ministro Nuno Crato, responsável pela pasta da Investigação, Ciência e Inovação. Regressou ao local onde integrou um governo de austeridade, mas quis agora defender a investigação e a inovação como motores do crescimento económico. Debatia-se a investigação e a inovação, mas foi a tecnologia que esteve em grande destaque. Durante uma manhã inteira, Nuno Crato e Carlos Moedas discutiram na Assembleia da República o crescimento económico baseado na inovação e na investigação científica. Vou tentar utilizar não só aquilo que é o meu programa do Horizonte 2020, que tem, como sabem, um montante de 80 mil milhões, mas também olhar para outros fundos dentro da própria Comissão e conseguir trabalhar em conjunto. O agora Comissário para a Investigação, Ciência e Inovação regressa à Casa da Democracia, onde durante 3 anos teve de usar um discurso bem diferente enquanto membro do Governo. O que temos hoje não é sustentável. Iremos lançar um novo programa de rescisões por mútuo acordo. O valor que estamos aqui a falar é de uma poupança estrutural. Demissão já! Demissão já! Demissão já! O comentário que faço é que Portugal hoje tem, ao contrário de há muitos anos atrás, Portugal hoje tem muitos bolseiros do nosso Centro Europeu de Investigação, são mais de 50, e que isso é um sinal muito positivo. Portugal subiu um lugar no chamado Innovation Union Scoreboard. Boas notícias que nem todos conseguem ver. O impacto da austeridade na ciência esteve em permanente ping-pong. Estamos a meio da 3ª divisão do Campeonato da Inovação, a 28, e convém salientar que da Europa Ocidental só estamos à frente de Malta, Espanha e Grécia. Subimos, na qualidade da educação elementar, subimos 19 posições de 2012 para 2014. Temos menos bolsas, o apoio às unidades de investigação também é muito menor e temos, sobretudo, uma atração de investigadores que se reduziu. No meio disto há um conjunto de mitos. Por exemplo, o mito de que estão a ser reduzidas as unidades financiadas. Não é verdade. Não é verdade. O Sr. Ministro também referiu alguns atrasos que a Europa tem comparado com os Estados Unidos e nós também mais atrasados ainda no contexto europeu. Na Europa A28, o valor médio da despesa por habitante com ID atingia em 2013 325 euros. Em Portugal, o correspondente valor era 115, portanto, 1/3. O que nós verificamos é uma contração da aposta na investigação científica. As bolsas de doutoramento reduziram para metade. Não é verdade. É totalmente falso. Totalmente falso. O que se passa é que nós estamos a entrar numa nova fase da investigação, uma nova fase da ciência portuguesa. No auge desta discussão sobre os cortes nas bolsas científicas. Os estudantes continuam à espera das bolsas de estudo. Estão contra os cortes no financiamento das universidades. O global da ciência portuguesa tem hoje mais fundos do que aqueles que tinha no início da crise. Há um decréscimo de investimento na ciência que é refletido em alguns parâmetros a partir de 2009. A partir de 2012, houve progressivamente uma manutenção do investimento na ciência e uma subida desse investimento. O seminário organizado pela Comissão dos Assuntos Europeus sublinhou ainda a necessidade de ser reforçada a ligação entre universidades e empresas.
Paulo Rangel entrou na política em 2001, mas rapidamente se tornou uma figura de destaque no PSD. Chegou a ser candidato à liderança do partido, mas perdeu a corrida para Passos Coelho. A cumprir agora o segundo mandato no Parlamento Europeu, ocupa a vice-presidência do Grupo Parlamentar Europeu, o maior grupo político em Bruxelas. Admite que pode ter havido austeridade em excesso, mas garante que Portugal está hoje melhor. Bem-vindo aos Europeus. Pergunto-lhe, na sequência das declarações do Presidente da Comissão Europeia, que foi apoiado pelo seu partido, que falava na questão da austeridade e no pecado contra a dignidade dos cidadãos, esteve em causa a dignidade das pessoas em Portugal? Não, eu penso que não. Repare, eu acho que há, nessas declarações de Juncker, há três partes. Uma que eu acho que é muito positiva, que é a ideia de que se deve acabar com o modelo da troika institucional, e era para isso que ele se referia. Referia-se essencialmente à questão de que negociarem funcionários com responsáveis políticos era mau, e aqui eu acho que isto, aliás, corresponde a tudo o que ele pensava e ao que o governo português também pensava, e que já tinha transmitido isso às instituições. Portanto, isso, sinceramente, encaro com grande naturalidade. Depois, essa questão de dizer que tocou a dignidade dos povos, sinceramente, acho que foi um pouco longe demais. Acho que há aqui há um certo exagero, e acho que esteve menos bem, e também esteve menos bem no ataque à Comissão Barroso, porque a Comissão Barroso, como aliás o Sr. Juncker, como Presidente do Eurogrupo, estiveram muito ao lado dos países sobre ajustamento, muito embora muitas vezes não estivessem cá fora. Por isso é que ele diz, bem, isto até pode parecer estúpido, mas não é estúpido, porque de facto Jean-Claude Juncker sempre foi muito compreensivo e sempre achou que se devia dar alguma maior flexibilidade dentro dos programas de ajustamento, como aliás Durão Barroso, e por isso é que eu acho que é um pouco... Mas a tónica aqui está na questão de se houve ou não austeridade a mais nos países sob resgate, houve ou não, em Portugal, nomeadamente? Eu acho que num caso ou noutro poderá ter havido, nós temos, por exemplo, essa questão do IVA da restauração, outras questões, pode ter havido, por pressão justamente da Troika, necessidade de fazer cortes maiores do que aqueles que seriam necessários. Também houve alguma que foi imposta, por exemplo, pelas decisões do Tribunal Constitucional, que obrigaram a que as medidas sobrecarregassem mais uns do que outros, por exemplo, a diferença entre privados e públicos, etc. Portanto, com certeza que houve erros, alguns deles relacionados com o excesso de austeridade, outros talvez com não se terem conseguido fazer algumas reformas estruturais que eram importantes, por exemplo, na segurança social, uma reforma mais ampla, mas ir ao ponto de dizer que isso tocou a dignidade dos povos, sinceramente eu acho que é exagerado. A verdade é que neste momento há mais desemprego, a dívida pública aumentou. Em que medida é que valeu a pena? Olha, eu acho que valeu muito a pena. Em primeiro lugar, o desemprego aumentou, mas também já baixou. Portanto, nós estávamos com desemprego na casa dos 18%, já estamos nos 13%. Já estamos a crescer. A dívida é... O desemprego jovem continua altíssimo. Altíssimo, mas já é menor do que era. E ao mesmo tempo, repare, portanto, há claramente sinais de progresso em Portugal, isso não há dúvida nenhuma. Há uma questão que é a questão da sustentabilidade da dívida, saber se esta dívida, que realmente ainda não desceu, porque ela no fundo só vai começar a descer em 2015, contava-se que já começasse em 2014, só vai ser em 2015. Há um aspecto que é muito importante. Se olhar para as taxas de juros, que até já superamos a dos Estados Unidos, isso mostra que os mercados consideram que é sustentável a dívida. Está arredada aquele debate da mutualização da dívida? Não, eu penso que esse debate não está arredado, pelo contrário. Penso que aí a grande diferença entre a esquerda e o PPE, e nomeadamente entre os socialistas e o PPE, é que, para nós, avançamos para experiências como, por exemplo, um Fundo Monetário Europeu, como eventualmente alguma futura mutualização da dívida, como eventualmente uma maior capacidade orçamental da União Europeia. Para caminharmos para essas soluções mais federais, é preciso criar e recriar a confiança entre os Estados europeus. E é isto que os socialistas não compreenderam. É que estas políticas, para além de tratarem de uma urgência e de uma necessidade que era o financiamento do país que estava em crise, que estão a criar confiança. Isto é, Portugal é considerado um parceiro de confiança e, portanto, pode vir a ser chamado a entrar nesse grupo de evolução da União Económica e Monetária. Mas é muito falado a falta de investimento que existe na União Europeia, nomeadamente em Portugal. O que é que pode alavancar o crescimento? Falava nomeadamente na questão do mercado único digital, na questão... Coloca-se agora a questão do Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos. Até que ponto é que isso pode mexer as águas? Aqui, basicamente, eu penso que nós temos 2 ou 3 desafios grandes.
O primeiro desafio é realmente a economia digital e o mercado único digital, porque se pode vir a acrescentar, trazer um valor acrescentado ao PIB europeu muito grande. Portanto, é fundamental avançar nesse domínio, onde os Estados Unidos estão muito mais avançados. E, portanto, a Europa tem aqui um déficit grande. Aí o Comissário Carlos Moedas tem um papel com a sua pasta de inovação e com os fundos que tem para essa área. Depois, segundo ponto, é o TTIP, que em Portugal tem sido atacado pela esquerda, mas que para Portugal é crucial, porque vai abrir... Que é o Tratado de Livre Comércio. É o Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos, porque vai abrir um mercado de 800 milhões, em que Portugal vai estar no centro. Nós deixaremos de ser um país periférico para seremos a ser um país central. E vai beneficiar, em particular, as pequenas e médias empresas. Por exemplo, o calçado ou o têxtil tem aqui grandes possibilidades. Admito que, por exemplo, uma indústria como o tomate venha a sofrer alguma coisa, portanto haverá com certeza algumas perdas, mas o balanço global para um país como Portugal, que essencialmente tem pequenas e médias empresas, e mesmo as médias são pequenas para a escala europeia. Sempre tem havido uma crítica de que o tratado favorecerá, sobretudo, as grandes empresas. Olha, que eu acho que não, porque as grandes empresas já têm uma grande facilidade de comércio com os Estados Unidos, as grandes multinacionais. As pequenas e médias é que são esmagadas pelos obstáculos, por esse tipo de obstáculos. Mas que força tem uma microempresa em Portugal? Uma microempresa, com certeza. Mais de 90% do tecido empresarial português é constituído por microempresas. Vou dar um exemplo. Se olhar para setores como o setor do calçado, como o setor dos têxteis, são altamente penalizados hoje a entrar e que estão em franca expansão, enfim, o grande milagre económico português está nessa área, vai ver que para as empresas com a dimensão que têm as portuguesas, com a afirmação que têm hoje nos mercados internacionais, esta é uma grande oportunidade. Também para a metalomecânica, por exemplo, que é outro setor que está com performances absolutamente extraordinárias. Portanto, nós temos de facto aqui uma grande oportunidade para Portugal. Um estudo recente de uma ONG, a Transparency International, coloca-o no topo dos eurodeputados portugueses que mais rendimentos tira fora das atividades parlamentares. Não há aqui um eventual conflito de interesse entre o público e o privado? Não, olha, portanto, aqui nós temos de ter duas atitudes, que é ou achamos que os deputados devem estar em exclusividade, ou achamos que não devem estar. Eu pertenço àqueles que acham que não devem estar. Porquê? Porque acho que a função legislativa, a função de controle dos executivos, deve ser composta por pessoas que não dependem dos partidos. Estávamos agora a criticar a partidocracia. Esse é um dos problemas. Se a pessoa não tem uma vida fora do Parlamento, o que acontece é que vai pura e simplesmente ficar rendida ao seu partido, porque depois para viver, precisa de continuar, no fundo, portanto, este é o aspecto, que precisa, no fundo, continuar ligada às opções do seu partido. Não tem independência. Portanto, eu acho que isso reforça a nossa independência. Outra questão que eu acho que é muito importante é a questão da transparência. E o que provam as minhas declarações é a transparência. Ou seja, é de que tudo aquilo que eu ganhei legitimamente na minha profissão está declarado. E, portanto, sobre isso não há dúvidas nenhumas. Está na segunda legislatura, aqui no Parlamento Europeu. Nós fizemos aqui um exercício que fomos para a rua perguntar às pessoas o que é que sabem aqui do Parlamento Europeu e sobre o eurodeputado em particular. Convidamos-o a dar uma vista de olhos. Quem é? Devia conhecer, mas não conheço. Não, secretário de qualquer coisa. Também é Moura Passos. É. Como é que se chama? Agora não me lembro o nome dele. Eu não sei bem o nome, mas conheço pela cara. PSD... Não faz agora comentários na televisão? Sim, esse conheço. E este conhece de onde? De uma telenovela também. Bem, agora não me recordo, esse também foi ministro, não me recordo o nome dele. Ele está um bocado mais magrinho. Esse está muito magrinho agora, porque saiu do governo, é do governo, este. Este é do governo do PS, né? É do PS. Então se é de uma telenovela, que papéis é que faz normalmente? Não sei de explicar, porque eu não vejo muita telenovela, é sempre a fugir. Mas faz um papel mais de galã ou de... Mais de galã. Paulo Rangel, também eurodeputado, eleito pelas listas do PSD. Também foi nesta campanha, foi cabeça de lista do PSD. Paulo Rangel, eurodeputado do PSD, ex-candidato também à liderança do PSD. O Paulo Rangel, deputado do PS, eurodeputado, comentador político. Se tem batido bem no plano europeu por uma série de medidas importantes para Portugal e tem feito um bom trabalho e espero que um dia volte a Portugal também para continuar a servir-nos por cá. Esse homem também já vi, mas eu não sei quem é. Não estou a ver quem é. Política a mim não diz mesmo nada. As pessoas não fazem a mínima ideia do que é que se passa a nível da Europa e Portugal está um bocadinho afastado de... Porquê? As pessoas não se interessam a isso?
Não sei, se calhar falta de comunicação. Provavelmente, se calhar, é dos dois lados. Quer dizer, sim, se calhar chega pouca informação, é que chega, se calhar, pouco relevante, fica muito diluída. Neste momento as pessoas estão um bocado desacreditadas da política e, muito sinceramente, as pessoas não querem saber muito da informação. É a minha opinião. O que é que as pessoas lhe dizem? Que feedback é que lhe dão na rua quando vai a Portugal? Queixam-se, pedem-lhe coisas? Eu acho que pedem sempre para que se defenda os interesses de Portugal. Isto é quase que uma constante. Muitas pessoas, nomeadamente nestes anos de maior crise, também exprimiam as suas queixas, preocupação especialmente de reformados, muitas vezes víamos, com as pensões muito baixas, a preocupação com os impostos, muito isso, mas a ideia de que devíamos trabalhar para Portugal na União Europeia. Portanto, as pessoas que se apercebem de que estamos na União Europeia, que não são todas, como aliás se vê por esta amostra, mas provavelmente serão mais do que aquelas que esta amostra mostra, pedem muito para que defendamos os interesses dos portugueses. Isso é, eu diria que é o denominador comum. Depois há, não diria ultimamente, mas ali em 2012, 2013, muitas pessoas que vinham ter, de uma forma muito educada e simpática e até aberta e até mostrar às vezes alguma, digamos, cumplicidade, mas a dizer, olha, nós estamos numa situação difícil, é importante a questão das reformas e tal. Isso havia de facto algumas queixas nesse sentido. É verdade que, especialmente nesses 2, 3 anos, senti uma diferença para aquilo que era antes. Há pessoas também que se recordam da sua candidatura à liderança do PST. Parece que só foi uma. Avalia uma recandidatura? Não, sinceramente penso que isso neste momento está totalmente fora de causa. Portanto, agora vamos entrar em período eleitoral e vamos concentrar esforços para que o PSD volte a merecer a confiança dos portugueses. Isso é que é, neste momento, é a nossa prioridade e é também a minha prioridade. E pronto, o resto, sinceramente, neste momento é um problema que não se põe de todo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Por hoje é tudo, mas não se esqueça que nos pode sempre visitar em europasicnoticias.eu. No site da SIC Europa pode encontrar centenas de reportagens feitas em cada um dos 28 Estados-membros. Descubra os melhores projetos e empresas na área de ecologia. Conheça as melhores universidades e os cursos que dão emprego. Pode ainda usar um mapa interativo para pesquisar informação por país. Siga também todas as notícias e reportagens sobre assuntos europeus na nossa página de Facebook. Se quiser partilhar connosco ideias e comentários, pode fazê-lo através do e-mail oseuropeus@sic.pt. Até para a semana.